Ultimamente eu não tenho mais visto tanto anime, por causa de tempo, mas eu tenho mais lido, né? Aham. E aí você vê que você tem mangá de cozinheiro, mangá de ping-pong, Eu adoro, eu tenho os 2 volumes em casa. que é do mesmo rapaz que fez esse aqui, o esse eu não Tekonokon conheço. Street, que é o preto e o branco. Uhum. É bem legal. Gente, com licença, tá? Para leigas como eu, que eu sou a mais leiga aqui, eu amo, eu acho tudo lindo, tudo. Só que assim, eu sou a mais atrasadinha aqui. Então, anime é o filme e mangá é a revista. Isso. Basicamente. Anime vem de animação. Que é... Anime é uma abreviação de animation, né? Sim. E aí, Só- mangá é a revista no... De história em quadrinho. Impressa ou É. digital. Sim. É porque o mangá, ele tem uma leitura específica, né? De trás Sim. pra frente. Então, tem essa diferença entre ele e história em quadrinho. E também tem a questão do tipo de desenho de quadro. Sim. Porque o quadrinho europeu, ele segue um padrão de quadros. O americano, ele já explora um pouco mais aberto. Agora, o anime, ele vaza muito do quadro, às vezes. Sim. O desenho é mais aproveitado na página inteira, por exemplo. Sim, eu sinto que quando você é mangaka, você tem muito mais liberdade pra como você vai Sim. distribuir seus painéis. Tanto que você pode... Mangaka, no caso, é a pessoa que escreve mangás, o autor que desenha. Às vezes pode ser... Tipo, geralmente a gente se refere à pessoa que desenha como mangaka. Mas você também tem pessoas que, tipo, fazem só história e outra pessoa desenha e uma pessoa faz história, que é o caso de One Punch Man, por exemplo. Sim. Que é o One faz a história e o Murata. faz o desenho. Então, tipo, quando você pega o mangá, você tem... Cada mangaka faz o painel de um jeito diferente. Então, você tem o Araki, que eu gosto bastante, que faz Jojo. Ele usa vários painéis circulares pequenos dentro da imagem inteira. Ele tem uma questão que é tudo muito estático e quadrado e paralelo quando você tá tendo cenas ok. E quando você chega em cena de ação, são muitas diagonais, paralelograma. Então, tipo, fica mais né? dinâmico pra ler, né? Muito legal, né? E é muito legal eles terem essa liberdade pra poder fazer o que eles Sim. quiserem mesmo. Sim. Tem a questão também do Chainsaw Man. Uhum. Porque tem saiu a adaptação de Chainsaw Man, que é, tipo, o cara da motosserra. Uhum. Ele andando. É literalmente Lembra do isso. bichinho que ela tava? O Que é o Pochita Pochita. é desse anime. Gente, E tem muita gente que reclamou de como foi adaptado, porque a forma como foi adaptado não é igual ao mangá. Porque, querendo ou não, eles são mídias diferentes, né? Sim. Então, tipo assim, o autor, ele brincou muito com os quadros no mangá, só que são coisas que não funcionariam na adaptação do anime. estragou. Não Estragou. São É mídias diferente. diferentes. São mídias diferentes. É igual eu falei em outro momento de Beastars. Sim. Que ele é um mangá que basicamente são animais antropomorfizados. São... Tipo Zootopia que É saiu um da negócio Disney. meio assim. Só que a adaptação saiu um 3D e eles fizeram um jogo de câmera diferente, mudaram um pouco porque o anime, ele é mais teatral Uhum. do que o mangá. No mangá você não consegue ver muito bem, tipo, o mistério e tal. Ele é mais bem trabalhado na adaptação. Então, tem algumas divergências, às vezes o pessoal não vai ser muito receptivo nessa questão, né? Mas são, às vezes, públicos diferentes também. A Alice, ela consome mais mangá, eu consumo mais animes. Entendi. E a perguntinha idiota que eu fiz pra você dentro do carro. A gente tava indo pra sua casa. E ela falando lá do bichinho. Quem é do mal? E aí, né, você diz, mas não tem do mal. Mas como assim não tem do mal? Toda a trama tem um do mal. Explica isso dos anti-heróis e tal, o que você me disse sobre as tramas. eu não vou lembrar do que eu falei. Mais ou menos assim, né? No anime, você tem a progressão. É o caminho do herói, só que ele avança. Você tem, por exemplo, Dragon Ball, que não é da minha idade. Você tem o Vegeta. Vegeta é o pior inimigo do Goku. Uhum. Aí depois de uma série de combates, eles acabam se tornando grandes amigos. Até de ir no boteco tomar uma. Por quê? Porque
E não que eles mudem. O Vegeta continua sendo um ignorante, idiota. E o Goku continua sendo uma criança singela. Idiota também. Ai, tadinho. Só que eles aprendem, entendeu? Eles têm um caminho do conhecimento. O anime, ele tem muito disso. Sim. Né? Eu acho que assim, você consegue perceber muito bem que você só é o herói da sua própria história. Exatamente. Um arco que eu sinto que mostra muito bem isso é o das formigas de Hunter x Hunter. Porque o que você tem? Você tem as formigas, que são essa raça que acabou de surgir, é super poderosa, e eles comem humanos. Só que, tipo, eles não sabem que isso é errado, porque eles acabaram de surgir, é o que eles comem, e é isso. Então você tem toda a questão da inocência de ser uma raça nova que tá sendo criada, e você que é um ser humano, você não quer morrer e você quer matar eles, mas o quanto que isso é errado e o quanto que isso é certo. Porque eles têm consciência, eles falam. Então, é algo que mexe muito com a questão de o que é errado e o que é certo. Sim. Então, depende muito do seu Eu ponto lembro de vista, que né? ela fala, tem história que não tem vilão. Mas como assim? Não tem que ter o vilão? Porque é o vilão que faz o negócio acontecer. Mas Daí- isso é um tipo de estrutura muito americana, né? Sim. É. Tá vendo? É, eu gosto de usar essa frase. Depende do ponto de vista de quem vê. Exato.